um prazer estar junto dos irmãos, né? Principalmente ao lado da minha esposa. O irmão Flávio, eu sei, irmão Flávio, que o senhor está sentindo. Cadê o irmão Flávio? Aí, irmão Flávio, o senhor tem alguma gravação do ronquinho lá, alguma coisa igual do pastor? Tem não, né? Amém. Mas o pastor comentou sobre a nossa viagem, né, que fizemos. Para mim foi gratificante, porque primeiro que nós estávamos aí com o objetivo de aprender mais da palavra do nosso Deus, e juntamente com os demais irmãos, com o nosso pastor, com minha esposa. Então foram momentos muito agradáveis e que nós aprendemos bastante coisas, né? Algo que eu percebi lá, que eu achei interessante, que a igreja ela está totalmente inteirada. Nada funciona sem sincronismo. Você sabe o que é sincronismo? Pergunta para o teu irmão do lado aí, o que é sincronismo? É quando duas coisas funcionam perfeitamente, simultaneamente, ao mesmo tempo, sem nenhuma falha, sem nenhuma interferência. Então foi isso que eu observei nessa igreja. Então para mim foi gratificante, e também houve muitos momentos que nós demos muitas gargalhadas, conversamos bastante. A Luciana, cadê a Luciana? Foi uma benção, a irmã, né, irmã? Glória a Deus, a irmã está fazendo assim. Mas foi muito legal. Nós conhecemos algumas cidades maravilhosas lá. E se você tiver curiosidade, acesse fabiano.ramos no Facebook, amém? Amém. Então, esta noite, Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos, mas primeiramente a mim, sobre um tema chamado liberdade cristã. Liberdade cristã. Todos nós fazemos centenas de escolhas todos os dias, certo? Todos os dias. A maioria delas não está no conceito de ser certo ou errado. Por exemplo, o que comer, qual é a cor que eu vou pintar a minha casa, qual é a cor que eu vou escolher do quarto do bebê. Amém, irmã? Amém, irmã? Quarto do bebê, dos 3, né, amor? Glória a Deus. Eu oro para que Deus nos dê 3 filhos no mínimo. Mas não é um atrás do outro não, irmão. É de uma vez mesmo. E eu creio que Deus vai responder a minha oração, amém? Amém. A irmã Josiane lhe deu um sorrisão ali. Glória. Mas sempre temos que tomar decisões em meio a algumas variedades de situações nas nossas vidas. E que muitas vezes essas situações surgem sem a gente esperar. Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Hoje pela manhã, eu estava aguardando a minha esposa no carro, né? Ela estava se arrumando. E aí eu fiquei ali na rua de casa, acho que era mais ou menos umas 8h20, 8h15 da manhã. E passou uma criancinha, do tamanho da minha sobrinha, né? Mais ou menos desse tamanho. Aí ela começou a brincar na rua, a correr na rua. E eu estava dentro do carro, a rua estava deserta, né? E essa criança começou a correr. Aí eu fiquei observando ela dentro do carro. Eu falei, eu vou lá. Aí eu olhei pelo retrovisor assim, o carro estava parado, né? Mas eu olhei pelo retrovisor assim, rapaz, eu acho que a mãe vai sair, né? Que ela saiu toda arrumadinha, né? De vestidinho. E a mãe não saía, e a criança voltava. Ela ia até próximo do meu carro e voltava. Só que em um determinado momento, essa abençoada, ela teve uma brincadeira interessante. Criança tem brincadeira interessante, né? E ela fechou os olhos, né? Fechou os olhos assim e começou a caminhar. Depois ela tirou as mãos, fechando os olhos, ela andou assim, igual uma múmia. Aí eu, meu Deus, será que ela está sonâmbula? Aí eu fiquei observando, só que ela ia se aproximando da rua principal, onde há bastante carro. E eu fiquei ali, naquela indecisão, eu vou ou eu não vou? Aí Deus me deu uma, vai logo! E eu corri para pegar essa criança, né? E eu falei, volta para sua casa agora! Rapidinho ela abriu os olhos, abaixou a mão e ó, correu. E eu fui seguindo ela, né? Fui correr atrás dela. E aí,
Eu cheguei até a casa dela, a mãe dela estava conversando com o pai ali, acho que a cunhada. E eu falei bem assim, a sua filha escapou, minha irmã. Aí ela, escapou de quê? Eu falei, olha, ela estava brincando na rua, estava fechando os olhos, e ela ia indo para a principal. Aí ela foi brigar com a menina, eu falei para ela não brigar, pra ela, na verdade, ter mais atenção. Então, essa é uma das situações que a gente lida no nosso dia a dia, não é verdade? Muitas vezes nós temos determinadas situações, determinadas decisões que nós temos que tomar. Amém? Mas, eu pergunto para os irmãos, em relação a esse tema, você já se perguntou, por que eu sou livre? Não é? Por que eu sou livre? Porque eu tenho uma certa liberdade. Nesse primeiro tópico que nós iremos falar, nós iremos ver 3 tópicos que falam a respeito dessa pergunta, né? Por que nós somos livres? Mas primeiro eu queria fazer uma oração novamente. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, levasse seus pensamentos a Deus. Segura esse curumim aí, não deixa ele correr, não deixa ele tomar a tua atenção. Então oremos ao nosso Deus. Senhor Altíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de falar do teu amor, Pai, de falar da tua obra, Senhor Deus, de falar das maravilhas, Pai, que está escrito na tua palavra, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, no teu poder, nós queremos no teu Filho Jesus, Senhor Deus, e que tu veio para nos libertar verdadeiramente, Senhor Deus. Paizinho, que tu possa me usar neste momento, Senhor Deus, para falar do teu amor, Senhor Deus, para falar da tua obra, ó Pai, e que o teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido eternamente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Para que eu sou livre? Sou livre para fazer a escolha certa. Nós vamos ver 2 homens que a palavra de Deus mostra de forma clara e objetiva. E quais foram as suas escolhas, né? Um a gente vai ver que fez uma escolha certa, e hoje outro a gente vai ver que fez uma escolha errada, em determinado momento da sua vida. O primeiro personagem que a gente vai comentar é Sansão. Sansão, ele foi um homem que Deus escolheu, separou e criou para libertar o povo de Israel, né, que estava sendo oprimido pelos filisteus durante 40 anos. Isto está escrito no livro de Juízes, no capítulo 13, do versículo 1 a 5. Nós não vamos ler agora, mas se você tiver curiosidade, na sua casa, você faça essa leitura. Mas Sansão, ele fez a escolha errada, em um determinado momento de sua vida. Eu queria que você prestasse bem atenção, irmão. Sansão tinha um propósito exclusivo para ele, que era de ser libertador do povo de Israel. Deus o criou para este propósito específico. Ou seja, o molde de Sansão, ele foi confeccionado para gerar uma determinada força para libertar o povo de Israel, né? Eu vou citar um exemplo aqui, depois a gente vai ver um exemplo prático, né? Por exemplo, na minha empresa, onde eu trabalho, eu exerço uma determinada atividade. E uma dessas atividades é monitorar o que um determinado processo, um determinado setor executa. Por exemplo, o martelo ele não é feito para bater? Sim ou não? O prego é feito para ser batido, não é? Receber paulada, como o pastor está comentando. Mas, se eu pego o prego e bato no martelo, tem algum objetivo? A não ser que você queira cortar o dedo, né? Está entendendo? Deus fez Sansão para libertar o povo de Israel, e o seu molde, a sua formação, as suas especificações do seu corpo foram preparadas para exercer força. Mas eu pergunto para os irmãos, o que é força? Você sabe dizer o que é força? Pergunta para o teu irmão do lado aí. O que é a força? Nós vamos ter uma pequena aula de física aqui, para os irmãos entenderem o que é a força,
para a gente ligar esse molde, essa confecção que Deus fez, específica para Sansão. Solta aí, Raíssa. O conceito de força. Tomemos um corpo inicialmente em repouso. Esse corpo jamais conseguirá sair do estado de repouso, a menos que receba a ação de uma força semelhante, não nula. Opa, uma incógnita enorme na cabeça dos irmãos, né? Quem é matemático aqui? O irmão Ivan. O irmão Ivan não está aqui, mas o Fabrício, meu irmão. Mas a gente vai fazer um exemplo prático. Raíssa, solta mais um, Raíssa. Ou seja, força é um efeito de interação entre dois corpos. Eu vou chamar aqui o Rodrigo e o Marco para a gente fazer uma simulação rapidinho, para que você entenda. Pode deixar aí. Aí, Rodrigão, valeu. O Rodrigo tá maceta, né? É mesmo. E o irmão é solteiro, exclusivo para a obra do Senhor. E bonito o pastor tá falando, é verdade, irmão. Tá vermelhinho ele. Mas olha só, nós vimos que força é um efeito de interação entre dois corpos. Esse corpo aqui, ele não vai se mexer enquanto não tiver uma força que o puxe. Então vamos entender. Sansão não tinha força? Tinha ou não tinha? Você acha que a força que Sansão tinha, hoje algum homem tem? Se eu puxar, se esse carro eu falar para ele vem sozinho? Se fosse o cachorro viria, né? Mas é um carro. Mas quando eu faço isso aqui, ó, ele não veio? Mas o que foi usado para ele vir? A força. Mas tem 3 objetos aqui. Vamos ver se o irmão identifica. Tem um carro e tem mais 2 objetos. Quais são? Barbante. E qual é o outro objeto? Fabiano. Primeiro objeto, carro. Segundo objeto, barbante. Terceiro objeto, Fabiano. Legal? Quando eu faço isso aqui, eu estou exercendo força. Qual é a definição? Força é um efeito de interação entre dois corpos. Então, enquanto não houver interação entre dois corpos, não existe força. Amém? Espera aí que você já vai entender. Vou chamar aqui meus secretários. O Rodrigo não quis vir mais, Rodrigo. Poxa. Amém? E eu pergunto para os irmãos, quem deu força a Sansão? Quem deu força a Sansão? Qual a definição de força? Força é um efeito. Vamos repetir. 1, 2, 3. O primeiro corpo, irmãos, que é o carrinho, é Sansão. O primeiro corpo é Sansão. Sansão, ele não ia ter uma força sem o quê? Sem essa interação. Para mim chegar a ter algo, para mim chegar a gerar uma força, para mim chegar a receber uma bênção, para mim chegar a cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida, eu preciso de quem? De Deus. Se não fosse Deus, irmão, Sansão não teria a força que ele tinha. Amém? Mas, eu queria lembrar os irmãos, ele fez a escolha errada. Ele se deixou levar por sua vontade, pela sensualidade, quando traiu o povo de Israel por alguns momentos nos braços do pecado. E eu pergunto para os irmãos, o que você está fazendo? Qual é a escolha que você está fazendo? Será que é a mesma de Sansão? É algo para você refletir na sua vida. Pela manhã nós estudamos, e não é coincidência, para o mundo é coincidência, mas para Deus não existe coincidência, amém? Eu estudei essa mensagem, foi no início do mês, e hoje foi falado sobre Sansão. Deus, ele tem uma interação conosco, amém?
Glória a Deus. Mas o segundo personagem, eu gostaria de falar um pouco sobre Davi. Quando Davi fez a escolha da sua vida em aceitar o desafio de lutar contra o gigante Golias. Isto está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 23 ao 47. Mas nós não iremos ler. Mas eu queria dizer algo para você. Existe uma grande diferença, irmãos, entre eu desafiar e eu lutar. Existe uma grande diferença, né? O desafio, ele diz assim, é o convite ao evento proposto em meio a circunstâncias adversas. O que acontece? É muito fácil eu falar que aceito. Você aceita o desafio? Aceito. Você aceita isso? Aceito. Davi, naquele momento, ele era um rapaz jovem, não tinha uma estatura formada, né? Não tinha muita massa muscular, não era um atleta, não era um guerreiro. Mas o homem que ele iria lutar, era enorme, a Bíblia fala. Era forte, tinha armaduras. Aos nossos olhos, Davi conseguiria vencer? Não conseguiria. Mas mesmo assim, Davi tomou uma decisão. Ele fez a escolha certa. Ele não deixou passar a oportunidade. E eu digo para você, receba no seu coração, não deixe passar as oportunidades. Amém? Não deixe as oportunidades passar na sua frente. Davi, ele chegou lá, você imagina a situação, irmãos. O cara é enorme. O povo estava todo aterrorizado. O próprio rei estava aterrorizado. Aí um jovenzinho chega lá, rapaz, quem é esse cara aí que eu vou encarar? Manda ele botar para cima que eu vou encarar. Aí ele, sai daí, menino. Tu não aguenta nem um assopro. Se fosse hoje a gente falaria isso. Mas ele falou bem assim, quem é esse filisteu que afronta o exército de Deus vivo, amém? Olha só a palavra dele. E ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio. E a luta? Qual a definição de luta? Luta é a concretização do evento dentro das circunstâncias adversas. Davi, ele estava enfrentando o preconceito, ele estava enfrentando o desânimo, porque as pessoas totalmente desacreditavam ele, né? Ele era jovem, primeiro já tinha passado por situações contrárias. Quando Samuel foi escolhê-lo, o próprio pai falou, o Samuel, ainda tem mais um? Rapaz, tem um que está lá, chama ele, que é esse cabaré que eu quero falar, esse camarada que eu quero falar. Ele chegou e falou simplesmente que ele matava ursos, matava leões. Irmão, eu até hoje acho que eu não consegui matar um gato, mas não sei quando era menino, né? Que eu às vezes era meio danado, né? Mas você se imagina matando um leão? Davi matou um leão. A coragem que Davi tinha superava até a do rei. Naquele momento, ele não ligou para nenhuma circunstância contrária ao seu pensamento, ao seu objetivo. Ele simplesmente aceitou e simplesmente tomou a decisão certa, que foi de lutar. Muitas vezes, nós aceitamos certos desafios. Nós aceitamos, mas na hora de enfrentar, o camarada olha assim, meu Deus, o cara é muito grande, foge. Davi fugiu? Davi não fugiu. Aí eu pergunto para você essa noite, hoje foi dada a abertura da campanha, você será convocado. Não nos veja como Golias, não fuja como o povo de Israel, não fuja da sua responsabilidade que Deus colocou no seu coração. Você que está aí pensando aí, isso não é para mim, eu não sou capaz. Davi também
passou por essa dificuldade. Talvez quando as pessoas falaram para ele ali, você não vai conseguir. O próprio rei falou que você não consegue vestir a armadura. Mas ele falou algo interessante, irmãos, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 23 ao 47. Ele enfrentou ali aquela situação. E eu pergunto para você esta noite, você está preparado para fazer a escolha certa? Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, irmão, o segundo tópico, para que eu sou livre? Sou livre para andar segundo o Espírito de Deus. Amém? Eu não passei a projeção para a Raíssa, mas abra sua Bíblia. Vou fazer uma pequena leitura no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 17. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Eita, não encontraram. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. A minha tradução está um pouquinho diferente. Pode tirar, Raíssa, pode tirar. Que eu coloquei na minha tradução aqui. Você acompanha comigo. Porquanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém, glória a Deus. E Deus aplica a sua palavra lida aos seus corações. Amém? No versículo de 15 ao 17, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Existe, lá naquele tempo, naquela época, talvez até hoje, o povo romano, quando ele ia adotar algum jovem, alguém,
aqueles direitos que ele tinha, daquela primeira família dele, ele tinha que deixar. Ele não tinha mais direito. Por quê? A segunda família que o adotou passaria a dar todos os direitos a esse segundo filho que foi adotado. Então, o que Deus está falando aí? Nós éramos, segundo o texto, filhos do pecado, filhos da desobediência. Mas a Bíblia diz aqui que nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu saber no seu coração, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Diga para o seu irmão do lado, você é filho de Deus. Glória a Deus. Ouça bem, irmão. Não saia do seu lugar, não. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? E eu pergunto para os irmãos, por que muitas vezes nós murmuramos? Se nós não recebemos espírito de covardia? Por que muitas vezes nós questionamos a liderança? Se nós não recebemos espírito de covardia, nós fomos adotados pelo Espírito de Deus. Deus está falando isso para você hoje, amado. Você é livre para andar segundo o Espírito de Deus. Você é livre para andar segundo o Espírito de Deus. Você não é livre para andar segundo a sua vontade. Uma vez um certo irmão perguntou para mim, irmão, você gostaria de vir para as terças-feiras na reunião? Eu falei, não queria vir. Porque é a minha vontade, a vontade da carne. Mas o meu Pai Celestial diz que eu tenho que ir. Então não é a minha vontade que prevalece. Diga para seu irmão ao lado, não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Eu estava na cantina certo dia, e a cantina é uma bênção. É uma bênção mesmo. Eu convidei um jovem que está participando do nosso grupo, lá no Nova Cidade, bem pertinho daqui, mais ou menos uns 26 quilômetros. E ele viu na minha agenda, cantina e limpeza. Aí ele perguntou, aí eu falei, tu ficou interessado? Aí ele, não, é legal, é ótimo. É excelente, porque tem, aí ele, legal, e na limpeza, também, quando o irmão patrocina, mas muitas vezes, irmãos, a gente que está coordenando a cantina, muitas vezes a gente dá preferência aos convidados, amém? E muitas vezes o irmão não gosta. Então, nessa hora, irmão, que você pensar em questionar, em murmurar, você pense assim, eu sou livre para andar segundo o Espírito de Deus. Quando você passar por algo na sua vida, alguma dificuldade, alguma situação adversa, você lembra disso. Eu sou livre para andar segundo o Espírito de Deus. Diz aqui, no versículo 17, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, irmãos, a vida cristã, a liberdade cristã, ela não vai te dar uma liberdade, como eu posso falar para você, uma liberdade fantasiosa. Vocês viram aquela jovem que estava aqui falando da palavra de Deus semana passada, a dificuldade que ela teve. Ela disse que chorou, ela disse que se entristeceu, mas ela abandonou, ela desistiu.
E eu digo para você, irmão, não desista. Deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. Deixe que Deus guie sua vida. Deixe que Deus dirija os seus negócios. Deixe que Deus dirija o seu tempo. Deixe que Deus dirija o seu casamento. Deixe que Deus dirija os seus filhos. Deixe que Deus dirija os seus vizinhos. Nós vimos no noticiário, na semana passada, um vizinho discutia com outro casal, que era vizinho dele no condomínio. Ele tinha alguns problemas lá entre eles, sobre um som ambiente, algo banal. Simplesmente o mundo diz que é um surto, né? Os psicólogos chamam de surto nervoso, né? E matou o casal. Vocês lembram disso que aconteceu? Faz pouco tempo. No Rio de Janeiro, anda acontecendo uma onda de crimes sexuais. E agora está se alastrando em São Paulo. Se nós não andarmos, irmãos, segundo o Espírito de Deus, nós não vamos conquistar as pessoas para Cristo. Tem a marcha para Jesus, mas também tem a marcha para o outro lado, o Ivo, né? E Deus fez Adão e Eva, mas estão chamando de Ivo. Deixe Deus dirigir sua vida, irmão. O terceiro tópico, que é o último, amém? Eu sei, olha bem, vou falar amém. Deixa eu tomar uma água. Esse tópico aqui, irmão, ele é mais ou menos uns 30 minutos. Lá na outra igreja tinha um cronômetro, né, pastor? Como aqui não tem, então o pastor a Luciana está fazendo assim e assim. Mas eu vou já terminar, irmão. O terceiro tópico diz que para que eu sou livre para doar minha vida. Diga para a pessoa ao lado, você é livre para doar sua vida. Amém? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 ao 25, Paulo disse as seguintes palavras para aqueles irmãos ali. E ouça bem, guarde isso no seu coração e na sua vida. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm por um só levar o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém? Você, irmão, nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre, para fazer a escolha certa. Você nasceu para ser livre, para ser direcionado pelo Espírito de Deus. Você nasceu para ser livre, para doar sua vida. Jesus Cristo doou sua vida. Deus deu seu Filho por todos nós.
se Ele não tivesse doado a sua vida, nós não estaríamos aqui. Mas Ele ainda quer fazer algo na sua vida, tremendo. Basta você abrir os seus olhos espirituais para Ele. Paulo disse que Ele fez de tudo, irmão. Às vezes, uma música não soa bem no seu ouvido. Às vezes, uma palavra que o irmão fala não soa bem no seu ouvido. Às vezes, a mensagem não soa bem no seu ouvido. Mas saiba que tudo o que ocorre ao seu redor, Deus sabe. Deus fica ali observando, irmão. Eu ainda não sou pai, mas eu observo muitos pais, o cuidado que tem. Aí você imagina Deus. Você imagina o nosso Deus. O cuidado que Ele tem com você. Às vezes os pais não gostam de corrigir seus filhos. Você acha que Deus nos corrige? Com certeza. Corrige. Mas Deus nos dá uma liberdade, assim como uma criança sai numa praça correndo. Assim como uma criança sai numa praia correndo sozinha. Dá uma bola para a criança, ela vai. E Deus fica ali observando. Aí Ele fica ali observando. Você cai, Ele vai lá, levanta você. Ele limpa os seus pés, limpa as suas mãos. Ele dá um carrinho para você brincar. Aí você sobe no carrinho. Dá uma bicicleta para você brincar. Fica ali observando. Mas muitas vezes nós desfrutamos dessa liberdade de uma maneira que prejudica a nossa vida. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Aí eu pergunto para você, não precisa responder. Você prefere a liberdade com Deus ou prefere liberdade sem Deus? Amém? Gostaria de chamar a equipe de louvor para nós cantarmos uma música. Você fique de pé.